Que bom, perdemos toda a primeira parte, que ia ficar gravada, mas na medida do possível eu vou discutindo aqui com vocês algumas coisas que a gente já falou. Então vamos lá, vamos esperar a galera entrar de novo. Espera aí que caiu e a gente vai continuar. Estamos falando de ansiedade, a diferença de ansiedade e o TDA. Vamos lá. Espera aí. Chamar a Nath. Ué. Ah, agora sim. Nath, pede aí para entrar. A gente caiu, então a gente perdeu a primeira parte que eu falei de ansiedade. Aqui. Caiu, né? A parte de ansiedade não ficou gravada, mas como a gente vai bater um papinho no final de tirar algumas dúvidas, então talvez. Ah, mas se você tivesse subido, eu editava. Deixava os dois pedaços, mas tudo bem. Não, apagou completamente, não deu. Tipo, Já aconteceu isso comigo também. O que eu tava falando, na verdade, eu acho que querem me sinalizar até onde vocês ouviram? a Porque função, a atenção era uma função. das funções executivas. Então, normalmente, esse paciente, ele também tem queixas relacionadas com as outras funções executivas, que seria a memória operacional, que é essa memória de curto prazo. Sabe aquele código de barras que você memoriza para pagar e depois você esquece, mas você precisa usar naquele momento? A professora passou ali uma atividade. Você precisa lembrar o que é a atividade para que você possa fazer a atividade. Mesmo que depois essa informação ela não tenha tanto sentido, uma vez que a atividade já foi feita. Então, essa seria a nossa memória operacional. E principalmente o controle inibitório, que é, além do raciocínio fluido, que também é essa fluência de raciocínio, né? De você conseguir manter uma conversa, conseguir ter tudo isso. O controle inibitório é uma coisa que também atrapalha muito o paciente com TDAH, porque ele não tem tanto controle de impulso. Apesar do que a gente falou, que conforme a neuroplasticidade na vida adulta, isso tende a melhorar. Então, tende a ser menos perceptível. Mas na criança isso é mais perceptível. E por isso que muitas vezes a criança com TDAH, ela dá trabalho na escola. Porque ela tende a ficar, né? Ai, tá chato, não quero fazer. E ela fala o que todo mundo tá pensando, mas ninguém fala. Sabe aquela coisa que tá todo mundo sentindo, tá todo mundo reprimindo, mas ela vai lá e fala. E aí o pai fala: Meu, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Não sei, mas é chato mesmo. Então, tende a ter esse comportamento mais impulsivo, um pouco mais diferente do adulto. O adulto vai ter esse comportamento impulsivo? Vai, em outras situações. Talvez dificuldade mais de se controlar numa dieta, dificuldade de manter uma atividade física, dificuldade de rotina e dificuldade de organização. Quando a gente pensa em planejamento, a gente também está falando de funções executivas. Tudo na nossa vida exige planejar. Então, para estar aqui hoje, nós planejamos o tema, nós planejamos o horário, nós planejamos chamar a nossa audiência para estar conosco. Enfim, nós fizemos todo um planejamento de uma sequência do que iríamos falar. Enquanto você foi falando, eu fui organizando o meu pensamento, eu fui planejando. Para fazer um café, eu uso planejamento. Eu preciso pôr o coador, depois o pó, depois a água. Eu uso o planejamento. E do mesmo jeito que eu uso na organização do meu dia. Ah, eu vou acordar, eu vou tomar banho, eu vou treinar, eu vou, enfim, o que quer que seja que eu vá fazer, eu tenho aquele planejamento. E o paciente com TDAH, ele tem dificuldade nisso. Ele acaba se perdendo nas tarefas. Por isso que a gente fala muito do uso da agenda. Porque aquela memória operacional, ela já não funciona tão legal. E junto com isso, eu tenho uma dificuldade de organização. Por isso que tem um quarto desarrumado, uma bolsa desarrumada, aí o pessoal não responde no WhatsApp, mas não é por mal, é porque realmente aquilo vira tudo um bolo de neve e ela tem essa dificuldade de organização e uma tendência a procrastinar. Por quê? Nosso cérebro gosta do que é rápido e mais prazeroso, de todo mundo. E a pessoa com TDAH, o que acontece? Ela já tá com menos dopamina.
Então, quando ela vê uma atividade muito mais... Ela precisa mais daquilo. Ela vai jogar mais no videogame, ela vai gostar mais de comida hipercalórica, ela vai... E por isso que a gente tem muita associação do TDAH com o uso de drogas, que é uma das grandes questões, é uma tecla que muita gente fala, que tem se tomado muita consciência disso, porque a maioria dos pacientes com TDAH acaba fazendo uso de substâncias para dopamina. Então, às vezes, a pessoa não sabe que ela tem aquela deficiência e ela vai buscar aquilo de algum jeito. Por isso, muitas vezes, a compulsão alimentar. E uma coisa curiosa, que talvez as pessoas não saibam aqui, mas a medicação hoje, que seria a medicação mais premium que a gente tem para trabalhar, né, com TDAH, ela é usada para compulsão alimentar. Então, um paciente com compulsão alimentar, quando ele vai no psiquiatra, ele vai tomar o mesmo remédio que aquele paciente com TDAH. Então, a gente está falando aí de questões muito semelhantes. E é muito comum que o paciente com TDAH desenvolva compulsão alimentar. Também pode ser. Isso tem a ver com a questão do controle inibitório? Tem. Tem a ver com a questão do controle inibitório. E com a questão da dopamina tônica, porque ele não está liberando. E aí, quando você põe o remédio, aquilo regulariza. Então, você passa a liberar como as outras pessoas, e é por isso que eles veem muita diferença. Eles falam, nossa, depois que eu comecei a tomar o remédio, parece que eu virei outra pessoa. Mas é mesmo, porque aquela motivação diária que todo mundo tem, a pessoa passa a ter também. E aí ela começa a viver uma vida onde ela não precisa buscar tanto prazer em outras coisas, onde ela não procrastina tanto. Porque ela está motivada também para tarefas não tão legais quanto, sei lá, rede social, enfim, coisas mais atrativas. E hoje, uma questão importante da gente ressaltar é que muita gente acha que tem TDAH porque a gente tem muita informação. Então, eu vou falar um pouquinho das atenções, tá? Quando a gente faz a avaliação neuropsicológica para diagnóstico de TDAH, a gente vai avaliar os três tipos de atenção. A gente tem uma atenção concentrada, que é a capacidade que eu tenho de me manter concentrado. Então, por exemplo, quando eu estou aqui fazendo essa live, é 1 hora que eu vou ficar imersa nesse conteúdo e que eu não vou me dispersar, né? Ou não deveria me dispersar, ou assistir uma palestra, enfim, qualquer coisa que eu precise concentrar aquela atenção. A gente tem uma atenção alternada, que é a capacidade que eu tenho de alternar a atenção. Então, eu tô aqui fazendo a live, de repente, sei lá, acontece alguma coisa, o interfone toca, eu preciso atender o interfone, depois volto aqui e retomo o meu pensamento de onde eu estava. Então, eu lembro que eu estava falando, a live caiu. E eu falei, eu estava falando, aí eu falei, do que vocês viram? Aí você falou, funções executivas. Ou seja, alternou a atenção, voltou no foco. Perfeito. Atenção alternada. E a dividida, que a gente faz quando a gente dirige, por exemplo. Eu divido a minha atenção em algumas questões ali para o controle daquele veículo. Eu tenho que prestar atenção na rua, eu tenho que prestar atenção se eu estiver dirigindo um carro mecânico na questão da marcha, espelhos, enfim. Então tem uma série de questões ali de um mundo interno e externo que estão interligados e que eu preciso estar olhando para os dois. E aí, a pessoa com transtorno de déficit de atenção, normalmente ela tem resultados, a mensuração dessas atenções está abaixo da maioria. Então, quando a gente pega as tabelas são padronizadas brasileiras, então a gente vai comparar o sujeito com outros sujeitos da mesma idade e com a mesma escolaridade dele, e não superior, porque senão seria injusto, né? Pegar, sei lá, um brasileiro e comparar com um escocês. Não é justo, né? Então, a gente vai comparar com brasileiros. Então, a gente tem a padronização científica brasileira e a gente vai olhar uma pessoa de 42 anos. Normalmente, ela pontua X. E essa pessoa pontuou menos 2x. E aí, a gente tem uma média inferior e a gente tem um inferior. Essa média inferior, normalmente, quando a pessoa dá uma média inferior, às vezes ela tá com uma atenção não tão legal assim, e dá pra gente treinar através da neuroplasticidade. Então, nem sempre o médico vai optar por medicamento. Agora, quando a gente tem um resultado que tudo tá inferior, é um ponto de atenção.
E normalmente é isso que acontece. E aí essa pessoa ela tem problema de memória. Então tende a ter resultados ruins na memória. E não na memória de longo prazo. Não é quem descobriu o Brasil que a pessoa não sabe responder. É aquela coisa de vou te falar uma sequência de números. Repete para mim. A pessoa fala 3 e 5. Agora repete o número para mim de trás para frente. Ela não lembra. Vou te contar uma história. Aí você começou a contar a história, a pessoa começou a viajar. E aí ela não lembra a história que ela acabou de ouvir. Né? E quando a gente fala de uma memória, né, de longo prazo, às vezes de um estudo, às vezes eu tô com o livro ali de história, eu consigo ler mais de uma vez. Eu me distraí, eu volto. Mas essa memória de que não volta mais, né? Tipo assim, vou ler essa história para você, depois você tem que me contar essa história, não vou ler de novo. A pessoa, às vezes, muitas vezes perde muitos detalhes e ela tende a pontuar mais baixo na memória também. Mas aí é em decorrência de. Além disso, como que a gente mede controle inibitório nos testes? Você deve saber bem disso, porque a gente acaba fazendo isso em terapia. As pessoas que não conseguem esperar, tá sempre te cortando, ou, sei lá, tá jogando um negócio. Eu não sei se você lembra daquele joguinho da dança, do tapetinho, que você tinha que pisar na setinha. Aquilo pra ansiedade é sensacional, né? De maravilhoso. Porque você tem que esperar, você não pode pisar antes. E a pessoa, aquela pessoa que vivia com o pezinho ali, aí pisava antes, aí perdia tudo, é isso. Isso é controle inibitório, é a capacidade que você tem de esperar. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de treinamento cognitivo, é isso. Lembra do Gênios da Estrela? Que ligava as luzinhas, que hoje em dia tem inclusive aplicativo, você tinha que esperar a luzinha. Então, muito treinamento cognitivo lembra os Gênios. Então, vai ter aquela luzinha que vai acender e vai apagar, faz o barulhinho, a pessoa não pode clicar antes, ela tem que esperar o tempo, aí ela vai. E geralmente o paciente com TDAH, ele tende a ficar ansioso, né? E aí, vou responder uma pergunta aqui já, que uma pessoa fez aqui para nós. Falou, existe o TDA junto com o transtorno de ansiedade. Existe, inclusive hoje muitos artigos científicos, eles mostram que o transtorno de ansiedade, ele muitas vezes está relacionado a outros transtornos. Que essa foi uma perguntinha lá da caixinha também. Posso ter o TDA e ter o borderline? Pode. Tem bastante gente que tem o TDA, e aí depois acaba que na vida adulta um outro transtorno, ou até junto mesmo, recebe os dois diagnósticos, não é impossível. Eu, inclusive, já ouvi psiquiatra falando, o TDA, quando evolui, vira o TOD. Já ouvi psiquiatra falando isso. Não vi dado científico, mas já ouvi isso. E já ouvi também psiquiatra falando, já tem um monte de defesa aí, se vocês buscarem no YouTube, não sei o quê, porque tem, né, as guerrinhas aí, as briguinhas da psiquiatria, enfim. Mas tem bastante gente que fala que o TDA é a bipolaridade infantil. Então, que o adulto com TDA, ele se torna um adulto bipolar. Porque tem essa questão dessa alteração de humor, porque realmente, quando você tem menos motivação, é normal que em um momento você esteja super animado, né? Porque tá ali recebendo aquela dopamina, né, fásica, e depois você tá meio desanimado, você não tem muita vontade de levantar. E se a gente pensar na bipolaridade, ela é bem isso, né? E também a bipolaridade, nem sempre o paciente entra num estado de mania. Às vezes ele só fica numa hipermania. Então ele fica meio que normal, só um pouco mais animado, só menos depressivo. Então eu já vi bastante psiquiatra falando. Tem inclusive um Instagram que é bem famoso de TDA, que eu acho que é um dos mais famosos, que o responsável é um paciente com TDA. E ele fala muito sobre ele mesmo e sobre o que ele lê e tudo. E ele, hoje, na vida adulta, é diagnosticado com bipolaridade também. Então, faz E a um... gente pode pensar é o seguinte, a gente faz esforço para separar as coisas, né? Mas acho que é muito importante as pessoas lembrarem que a gente está falando de um único cérebro que tem várias funções, né? O cérebro tem o pensamento, tem a memória, tem o humor, tem o sono. Quer dizer, ele é responsável por tudo isso que vocês sabem. E qualquer alteração neuroquímica no cérebro, química, né, vamos dizer, no cérebro, vai alterar uma dessas funções.
ou várias dessas funções. E essas alterações podem ser por dopamina, podem ser por serotonina, podem ser por, né, noradrenalina, podem ser por vários neurotransmissores e os sintomas serem meio parecidos. Então, é por isso que é tão difícil. Mas ouvindo você falar do TDA, e você demorou muito para falar de alteração de humor, Uhum, de atenção, você falou de impulsividade, você falou de dificuldade na concentração, né? Então, para quem pegou aqui essa live desde o começo, ouviu minha parte, mas eu vou dar uma repetidinha, que a Nath, quando falou do TDA, ela falou desses 3 pontos, né? Muito importantes. Ela falou bastante da atenção, falou bastante da impulsividade. Eu não sei se foi concentração, me corrige se não é o terceiro ponto que você memória falou. operacional. Memória. Operacional. Uhum. Por conta da falta de atenção, você não consegue decorar algumas coisas, né? Como um telefone, como um código de barras e tal. Quando eu falei de ansiedade, eu falei muito de preocupação, de uma visão negativa de si mesmo, do futuro. E eu falei disso. Agora, olha só, né? Então, o ponto principal Lógico que ninguém aqui vai fazer autoanálise, tá, gente? Então, se vocês têm essas dúvidas, procurem o médico de vocês, procurem, né? Enfim, um profissional adequado para fazer. A gente só tá batendo um papo aqui para, enfim, para dar as primeiras luzes. Mas se você é uma pessoa ansiosa, é mais chance de você ter ansiedade. E essa ansiedade, quando é alta, quando a gente tem muita ansiedade, existe até uma explicação neuroquímica para isso, né? Quando você libera muito cortisol, você dá uma detonada na área de memória do cérebro, né? Uma das áreas de memória, que é o hipocampo. Então, você dá uma detonada na área de memória quando você é muito ansiosa. E por conta disso, você pode começar a esquecer algumas coisas. Por você ser muito ansiosa, você muitas vezes está tomando banho. Como tem uma paciente minha que a gente estava conversando sobre isso. Ela está tomando banho e aí a cabeça dela não está no banho. E ela disse que já chegou a lavar o cabelo 3 vezes. Porque ela nunca lembra se ela pôs o shampoo, né? Eu não fechei, né? Se é só ansiedade, ela tá com psiquiatra, tal, mas assim, o que eu percebo conversando com ela é de que ela não tá tomando banho, ela tá sempre na frente, mas o conteúdo do pensamento é ansioso. Então, se ela liga para alguém, para o filho, e o filho não atende, ela já acha que morreu. Então, você vê que o conteúdo tem a ver com a ansiedade. Quando a gente fala de TDA e tem essas desatenções, por exemplo, não necessariamente você está falando que o cara está preocupado com alguma coisa, Não, não. né? Ele É simplesmente pode. não mesmo, tá? O grande problema do TDA não é prestar atenção, porque os pais falam assim, ai, mas nossa, precisa ver jogar videogame. Joga, não sei o quê. Mas é que a mosca passa. O problema é esse. A pessoa é capaz de prestar atenção, mas ela se distrai com mais facilidade. Então, passou a mosca, aí começa a pensar. E aí, quando a gente mantém uma conversa, a gente precisa, né, esperar o outro falar. E às vezes você tá pensando uma coisa, você começa a interromper. E aí você fala de outra coisa, aí você volta. Então tem essa desorganização de pensamento também fazendo parte aí, porque muita coisa. Então tem uma certa aceleração de pensamento, que foi o que você falou da ansiedade. Isso. Uma boa relação entre os dois, né? O Maurício perguntou: ansiedade pode ser algo obsessivo? Então, Maurício, como eu disse para vocês aqui, existem, né, os transtornos de ansiedade, existem os transtornos, né, que são os transtornos de humor, vamos falar assim. Dentre os transtornos de humor, a gente pode caracterizar, por exemplo, o transtorno do pânico, a gente pode caracterizar o transtorno obsessivo compulsivo, a fobia social, a fobia específica, né, quando você tem medo especificamente de alguma coisa. Todos eles estão na categoria dos transtornos de humor. Mas tudo é uma questão de. Não é só porque ele tem muita ansiedade que ele é obsessivo, tá? Não é.
ele está dentro do transtorno de humor, mas tem uma série de características para você poder dizer que alguém tem um transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno de compulsão, pensamento compulsivo, ele nunca é bom. Ele é sempre ruim. Então, se você quiser saber, porque às vezes música chiclete é um pensamento compulsivo. Ficar com aquela música na cabeça que você não tem controle é compulsivo. É um pensamento obsessivo, desculpa. É obsessivo. Mas, quando é um pensamento ruim, tipo, eu vou machucar as pessoas, eu não presto, vai dar tudo errado na minha vida, se eu não fizer tal coisa, vai acontecer X, Y com a minha família, que normalmente é assim. Muitas vezes a pessoa com TOC, ela tende a ter comportamentos compulsivos por conta de uma obsessão, de um pensamento obsessivo para não ferir o outro. E muitas vezes não tem nem relação com ela, é relação com o outro. Então, sei lá, se eu não fizer isso, minha mãe vai morrer. Se eu não desvirar o sapato, a mãe morre, sabe? Aquelas coisas assim, aí você sai desvirando todo o sapato, desesperado que a mãe vai morrer. Tipo isso, só que num nível patológico, né? Então, é sempre ruim, tá? O TDA, ele não tem tanto pensamento, não é ruim. É só um montão de coisa. Sabe, um montão de ideia, um montão de coisa. Tipo, você tá falando um negócio, aí eu vejo a blusa verde da Karina e falo, nossa, é verdade. Teve uma vez que eu tinha uma blusa dessa, aí eu já olhei não sei o quê, eu já tô pensando em outra coisa. Coisas juntas, ao mesmo, não ruins, tá? Isso. Diferente da obsessão. A obsessão é ruim. Eu acho que essa dica já é muito boa quando a gente analisa o conteúdo do pensamento, né? E se a gente percebe que a pessoa tem um conteúdo negativo, é essa primeira dica para dizer que talvez tenha mais chance de ser um transtorno de humor do que ser um TDA. Lógico que existe TDA junto com um transtorno de ansiedade, mas aí vai confundir a cabeça de vocês, É, então tá separando, né? Para depois vocês e dá, pensarem. vamos dizer assim, tá? Porque vamos colocar dessa maneira, porque eu acho que para entendimento é melhor. Aí uma outra coisa que eu acho legal de falar, que o pessoal pergunta assim, posso adquirir TDA depois de adulto? Não, a gente está falando de um transtorno. Se eu tenho um transtorno, eu nasci daquele jeito, porque é um transtorno do espectro autista. O que significa um transtorno? Significa que dentro daquilo tem várias pessoas. Então, quando a gente fala transtorno de depressão, todo paciente com depressão é igual? Não. Ele é variável, mas ele tem alguns sintomas que se relacionam. Diferente, por exemplo, de uma patologia, uma outra patologia médica, do tipo, sei lá, gastrite. Gastrite é igual para todo mundo. E o transtorno de depressão, o transtorno de ansiedade, ele é um transtorno porque ele é variável. Dentro dele cabe vários aspectos e não um único aspecto. Mas a gente nasce, né? Lembra que a gente falou que é uma condição cerebral, que a maturação cerebral tende a auxiliar esse paciente? Então, não existe isso de eu não tinha o TDA e aí eu cheguei na vida adulta. O que provavelmente está acontecendo na sua vida adulta é o seguinte: você está com excesso de informação. Você tá ou com muito trabalho, você talvez não esteja dormindo legal, você tá com rotina desajustada, é um ponto, e você tá com excesso de informação, porque hoje a gente tem mesmo. Eu tô aqui falando com vocês, eu já vi 80 notificações do WhatsApp, eu vi que uma paciente minha me mandou boa noite, falei, ixi, aconteceu alguma coisa, ela não é uma paciente que geralmente... Aí eu já dei aquela viajada, eu já me distraí. Normal. Então a gente tem hoje essa, né, facilidade tecnológica que muitas vezes acaba atrapalhando. Quantas vezes a gente pega o celular? Eu não tenho TDA, eu já fiz todos os testes, né? Na faculdade, na pós, a gente fazia e tal. E até tem uma atenção melhor do que eu imaginava. Quando eu vi meu resultado, eu achei que era mais baixo, até tem uma boa atenção. Mas eu já peguei várias vezes o celular, porque eu tenho que comprar um negócio para alguma avaliação, um protocolo, alguma coisa, as folhinhas que acabam dos testes. E aí eu mexi no Instagram, entrei no WhatsApp, eu respondi gente, e aí fala assim, nossa, mas o que era mesmo que eu vim fazer? Aí quando já acabou o tempo, a meia horinha que eu tinha lá, eu falei, nossa, não comprei o negócio. Isso, isso. Acho que esse é um ponto importante, gente, que a gente está vivendo numa era em que a gente pega esse celular e a gente assiste as coisas em 15 segundos e fica mudando. E a gente tem, eu falo muito essa frase, a gente se torna muito boa naquilo que a gente treina muito. Então, se você quiser treinar piano, você fica boa em treinar piano, em tocar piano. Se você treinar muito e jogar tênis, você vai aprender a jogar tênis.
E se você treinar a fazer o seu cérebro só prestar atenção nas coisas que tem 15 segundos, só assistir filminhos, reels rapidinhos, você é muito boa nisso. E na hora que você precisar de uma concentração para assistir uma live de 1 hora, você vai assistir aqui, você vai pegar o celular, você vai dar uma volta, porque você não está conseguindo mais se concentrar, porque você está treinando a falta de concentração. E talvez essa seja uma das grandes questões das pessoas estarem se questionando se elas estão com falta de concentração. Esse é um ponto que eu diria. A gente tem treinado muito ser pior na concentração. Quanto tempo você não pega um livro e não lê realmente 30 páginas direto, né? Enfim, acho que esse é um exemplo bom para a gente pensar. A outra coisa é que nessa pandemia, especialmente, a gente trouxe para nossa casa todo o nosso trabalho e ficou com mais dificuldades de separar esse mundo profissional do do pessoal. Então a gente está almoçando com o celular, logo depois fazendo uma... E a gente tem criado uma rotina insalubre do ponto de vista de organização, de planejamento, né? A gente 11 horas da noite está respondendo coisa do trabalho e, né, por exemplo, a Nath 9 e 10 da noite já ligou a preocupação com uma paciente que há alguns anos atrás, até antes da pandemia, acabou o consultório, acabou, né? Desde que a gente tem um celular na mão, não acabou mais. Porque as pessoas hoje mandam um boa noite. E aí ainda, né? Você fica com essa, e aí, aconteceu alguma coisa ou não? Antes, tchau, tchau, acabou o atendimento. Então, são coisas para a gente pensar. Avaliem, né? Como que tá a vida de vocês. Então, eu diria, como que você tem dormido? Se você tem dormido bem. Teve gente que perguntou aqui do sono, acho que foi o Maurício mesmo, me mandou um questionamento sobre o sono. Às vezes, se você voltar a dormir bem, se você organizar a sua rotina, respeitando a hora de trabalho e hora de não trabalho, às vezes com algumas mudanças básicas na sua vida, você pode retomar um nível de atenção, de concentração e de tranquilidade que você não tem há muito tempo. E eu tinha notado uma coisa que você disse aqui. Lembrei. A Nath falou que muito, como o TDA ou TDAH é um transtorno que você já nasce com, né? Porque tem a ver aí com falta de dopamina tônica, você disse, não é isso? Isso, Tony. Então, ela comentou com a gente um dado muito importante, que talvez para algumas pessoas tenham passado batido, que foi, muitas vezes essa criança na escola já teve algum tipo de reclamação ou de dificuldade por conta da atenção, por conta da impulsividade. Então, para um adulto hoje que está se perguntando, será que eu tenho TDA? É legal também dar essa avaliada na infância. Você tinha dificuldade no aprendizado? Você tinha dificuldade na atenção? Eu não estou falando da aula chata que todo mundo, mas naquela aula legal que mesmo sendo legal você não conseguia prestar atenção? Será que, como ela disse, né, de algumas funções executivas que ela deu dicas importantes, será que mesmo você conversando com alguém que você quer conversar, você viaja e perde essa atenção, mesmo querendo estar atento ali? A Nath também falou da função de planejamento. Então, volta um pouquinho na sua história. Será que você tinha um trabalho da escola? E eu não estou falando de deixar para a última hora, porque isso é do ser humano, mas de repente você fazia uma parte, daí você não queria mais voltar para fazer, procrastinava, né? Aquela parte chata do trabalho, sempre com uma dificuldade de ter que fazer as coisas chatas. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Eu vou pegar esse gancho só para falar uma coisa que eu acho bem importante. Motivação, ela vem com a execução da tarefa, tá? Então, quando as pessoas pensam assim, eu vou estar motivado para ir para academia, então vou colocar uma foto do shape que eu quero chegar sei lá, presa na parede. Esquece. Isso não vai te motivar a levantar cedo e ir para academia. Você precisa ir.
Você precisa pôr a roupa. E às vezes ajuda muito deixar a roupa separada, que você já vai meio que, ó, amanhã, cérebro, a gente vai acordar e vai treinar, já a roupa já tá aqui separada, a chave do carro já tá aqui do lado. E tal, já meio que, né, planejou aquilo, deixou e sua mente vai aceitando aquilo melhor. Então, e depois que você chegou lá, faz 10 minutos de esteira, você faz 50. Você Uhum. faz. E aí você pode subir e falar assim, vou fazer só 10 minutos. E aí você consegue. Se a sua meta é fazer 50, você consegue fazer 50, numa boa. Mas você precisa daqueles 10 primeiros. Então, quando eu começo o trabalho, eu paro e não volto, o que a gente está falando? Que a maioria das pessoas vai se motivar com o processo por si só. E a pessoa com TDAH não. Né? Então, o simples fato de estar fazendo, porque às vezes você tem uma carta chata para escrever, um relatório, sei lá, qualquer coisa. Às vezes você não quer fazer, mas na hora que você começa, você pega aquele negócio e fala, nossa, vou terminar. E a própria tarefa te envolve, te traz motivação. E muitas vezes esse paciente não. Perguntaram se é hereditário. Tem bastante pesquisa, tá, sendo feita, tentando encontrar qual é a causa, o que é o motivo. E aí existem uma série de, vou usar a palavra especulações aqui, mas nada ainda definido. Sim, existe sim uma correlação entre pais com TDA e filhos com TDA, ou avós, enfim, existe sim essa correlação, por isso essa é uma hipótese ainda não podemos dizer assim validada, mas muito faz parte, inclusive, da anamnese, você perguntar se tem na família e tudo mais, né? Porque é comum que tenha essa relação, mas existem outras possibilidades. Então, eles falam bastante também de mães tabagistas durante a gestação, que pode afetar o uso de medicamentos durante a gestação, e às vezes uma simples aspirina que a pessoa tomou, mas que pode afetar. Então, existem algumas questões. Uma pessoa me perguntou na caixinha se tirar o glúten ajuda. Olha, experiência própria de pacientes. Eu já tive pacientes que fizeram esse tipo de dieta sem glúten ou sem açúcar, ou os dois, e que relataram uma melhora absurda nos sintomas, mas cientificamente a gente não tem dado suficiente para dizer que tem relação. Então, cientificamente, tem sido investigado se existe correlação entre açúcar, porque o açúcar tende a agitar o cérebro, né? Então, assim, eu já ouvi paciente me relatar que o próprio psiquiatra pediu para que depois das 15 horas não fosse consumido mais o alimento com açúcar e que o simples fato de não consumir após as 15 já melhorou muito, mas a gente não tem dado suficiente. Teria que fazer um experimento com um grupo maior de pessoas para que a gente pudesse chegar ali olha, de tantos por cento realmente quem tirou o açúcar. Então, hoje o que a gente tem de comprovação mesmo é o medicamento e a terapia. E treinamento cognitivo, que também já foi validado cientificamente, específico para TDA. Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta bem interessante. Eu vou subir aqui só para pegar e depois eu respondo a que está mais para baixo, tá? Comentou aqui que o filho foi diagnosticado com TDAH, borderline, depressão, ansiedade. Acho difícil, tá bom? Eu acredito que muitas dessas questões aí, elas devem estar vinculadas a uma coisa só. Então, às vezes, o próprio TDAH, ele tem uma tendência a ter uma ansiedade maior e, Né? e aí, às vezes, a forma da pessoa lidar, porque o TDA também envolve uma baixa estima, muitas vezes. Porque a pessoa se sente diferente, ela não aprende tão legal. Nem todo mundo tem problema de aprendizagem com TDA. Mas, sei lá, às vezes ela tem dificuldade de se relacionar, ela é meio desligada, no namoro não dá certo. Enfim, ela tende alguns pacientes acabam. E às vezes o borderline tem muito a ver com isso, né? Com essa questão da rejeição, de você, sei lá, não se sentir aceito. Então, pode ser que tudo isso seja só TDA. É verdade. Você sabe que na medicina, quando o paciente, uma das primeiras coisas que os médicos aprendem, e foi meu marido que disse isso, é que quando o paciente traz, tipo, 3 sintomas, a ideia,
A busca do médico é tentar juntar esses três sintomas para achar uma, né? Ah, eu tô com dor de garganta, tô com o nariz entupido, tô com dor de cabeça. Não, é difícil você pensar, ó, eu acho que ele tá com meningite, eu acho que ele tá com sinusite, eu acho que ele tá com um A mi- câncer na garganta, né? Assim, mais geralmente a probabilidade maior é de que ele esteja com uma única coisa que tem os três sintomas. Então, não seria diferente para o cérebro, que também é um órgão. É mais fácil a gente pensar em uma coisa que esteja causando sintomas muito parecidos, que foi o que a gente falou. Tem muitas patologias, não é patologia, né? Transtornos que são muito parecidos uns com os outros, tá? Então, acho que essa é a resposta aqui. é, E outra pessoa a, que o filho tem desatenção, ele também sentia que tinha, mas que o filho aprende muito rápido. Talvez a questão do filho aprender muito rápido seja o que desmotiva, tá? Às vezes não é falta de atenção. Às vezes ele pega mais rápido o conteúdo e aí fica sem graça mesmo. Porque já aprendeu, já. E aí não quer mais tanto prestar atenção quanto as outras pessoas que ainda não aprenderam. sim, ela mesma está dizendo aqui, diagnosticada com tudo, sabe? Mas eu acho muito difícil, é bem raro. Quer dizer, Eu também acho, de verdade, assim. Eu nunca vi, tá? Uma pessoa com tanto CID assim, dois. borderline, né? Quando é borderline, você tem a depressão como comorbidade, né? Mas assim, já o TDA já não é uma comorbidade do borderline, então não combina. Mas ansiedade e depressão com borderline combina e ok. Aí, só por conta da ansiedade, a gente já pode ter os sintomas de desatenção e tudo mais. E aí a gente está falando de borderline. Porque dificilmente o sintoma de borderline assim é errado, porque né, uma coisa bem característica assim, né? Se não foi ainda uma só pessoa que falou borderline, tem mais chance de ser. Uhum. Não tá, né? A gente não vai poder falar sobre isso assim, é só uma questão de que é mais provável que seja uma coisa só. Eu acho também. Se eu fosse você, eu buscaria uma segunda opinião. Eu tentaria rever. Até porque se você estiver tomando medicamento para tudo isso, é meio complicado, né? Porque aí você está tomando medicamento de transtorno de personalidade junto com transtorno de ansiedade. Exato, porque a gente está falando de três transtornos, gente. A gente está falando de transtorno do humor, que é a ansiedade e a depressão, o transtorno de personalidade, que é o borderline, e o transtorno de aprendizagem, que é o TDA, pelo amor de Deus, né? Você não foi agraciada com três transtornos, é mais fácil que o diagnóstico esteja errado, sim. Eu acho. Ou é o raio cair três vezes na mesma pessoa, né? É. Nossa, Então, ela falou que tá há 17 anos buscando, coitada. ainda recebe mais uma aqui, né? Dizendo que a gente acha. É, eu iria no neurologista. Eu buscaria uma linha diferente. Eu iria para o neuro. Se fosse minha paciente, eu encaminharia para o neurologista. Eu acho que o neuro, ele tem essa pegada, assim, de saber bastante dos transtornos mentais e entende da parte da psiquiatria, mas também entende muito de funcionamento. Não que o psiquiatra não entenda, mas eu iria para uma linha diferente. Talvez se você não foi ainda para o neuro, eu te sugiro que busca, porque pode também, o neuro também pode trabalhar essas questões, e se ele achar mais apropriado, se realmente for um borderline, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Concordo, até porque, gente, nós somos o país número um de transtornos de ansiedade e estamos em quinto lugar de país mais depressivo. Então, quando você entra num consultório de psiquiatria hoje, no caso dela, inclusive, né, que está procurando um diagnóstico, já quase que tem um carimbo na mão, porque como o Brasil é o número um de ansiedade e o quinto de depressão, a gente só está esperando você falar que você está triste ou que você está ansiosa para carimbar e dizer para você que você está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, se você vai num gastro com dor de estômago, ele vai falar que pode ser uma gastrite, mas se você for num cardiologista e falar de dor de estômago, ele vai ficar preocupado achando que pode ser o coração. Uhum. É. Então, se você está indo só em psiquiatra e está com essa dificuldade, é legal mesmo ir num neuro e ter uma visão de um outro ponto de vista. Vale a pena, sim, gostei da ideia. Eu gosto. Pessoal, Com um paciente com fibromialgia, eu também indico, porque
Eu acho legal, assim, passa no neuro e vê uma visão diferente. Geralmente o neuro associa junto com o psiquiatra ali, e aí fica um trabalho mais integrado. Eu acho que vai te ajudar bastante, principalmente se você tiver esse trabalho interdisciplinar. O neuropsicólogo e o psiquiatra junto. É, isso aí. E se eles se conhecerem melhor ainda, porque daí tem Melhor. conversa, né? Eu gosto de conversar, de ter os meus médicos de preferência, assim, porque a gente conversa e aí não fica um monte de opinião, a gente tenta chegar num consenso. Por que que você acha isso? Mas você já pensou nisso? E é sempre mais rico. Então, pessoal, acho que a dica principal é lembrar que a ansiedade é um transtorno do humor. Então, a gente está falando de uma pessoa, a ansiedade, especialmente, a gente está falando de uma preocupação, uma pessoa ansiosa que está pensando coisas negativas na maior parte do tempo, com medo de algumas situações, e por conta disso ela pode ter desatenções, né? Vai entregar um trabalho para o chefe, está preocupada, e aí acaba cometendo erro por conta da ansiedade. Então, o fundo é ansioso, dá uma avaliada nisso. E aí a Nath já trouxe um outro ponto de vista sobre o TDA, que não necessariamente você está sofrendo quando você tem as desatenções, né? Você pode estar tendo desatenção até no momento em que você gostaria de prestar atenção, como numa conversa tal. Luiz, eu vou te responder, tá bom? Vou responder essa última, que a gente tem só 5 minutinhos. Ele falou qual que é a importância da alimentação na avaliação neuro. Hoje a gente sabe muito sobre o eixo cérebro-intestino, então a gente já tem comprovado cientificamente que a nossa microbiota ela influencia nos nossos transtornos mentais. Então a gente busca avaliar isso, de que forma que esse paciente está se alimentando para a gente tentar entender. Por quê? Porque uma alimentação mais saudável, ela tende a gerar um ser humano mais saudável, tá? Bem ou mal, é o nosso combustível, né? O que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Então, é importante. Mas no caso da avaliação, serve para que a gente oriente. Eu não sou nutricionista, eu não sou nutróloga, e aí eu sempre faço o encaminhamento. Então, se realmente ficar diagnosticado ali, tem um TDA, eu gosto de fazer encaminhamento, mas para depressão, para um nutri, porque eu acho que trabalhar isso junto é melhor. Mas como não é a minha especialidade, então eu tento ver como essa pessoa está se alimentando, como que ela está dormindo, como que é a rotina dela, para pesar isso também, tá? Porque de repente um excesso de açúcar pode gerar uma agitação. E de repente, o simples fato da gente cortar um pouquinho esse açúcar pode ajudar. Mas aí vai mais para o nível da orientação, tá? Porque aí já não entra na minha especialização. É TDA isso. ter tendência suicida? Não é característica do TDA. Não, é mais de depressão. Ou do borderline, né? Que é super característico a pessoa ter muitos pensamentos suicidas. Mas e da depressão, se for profunda, né? O Luiz está se formando em nutrição. Nossa, assiste a live que a gente fez, Luiz, do eixo cérebro-intestino. Foi demais. E foi uma nutricionista mesmo. E aí ela falou muito sobre a influência mesmo da microbiota nos transtornos e tudo que a gente tem hoje de estudo com propriedade. E assim, foi muito legal. E tá salva, tá no meu Insta, tá no da Karina. Assiste que você vai adorar. Assim, já que você é da área, você vai curtir muito. Luiz, é o seguinte, se você quer o futuro para você, estude microbiota, tá? Porque esse é o futuro. Tá assustador o número de pesquisas trazendo coisas que a gente nem imaginava. A alimentação como sendo algo que pode inflamar nosso corpo e por isso inflamar o nosso cérebro. Olha só, inflamar o cérebro e aumentar a chance de depressão, ansiedade, Alzheimer e Autismo. demência e autismo, né? Também. Autismo. Então, assim, estude isso. E depois a gente bate um papo juntos aqui. Última, tá? Que a gente tem 10 minutos. Se a pessoa tem TDAH e borderline, ela não vai ter tendência suicida? Vai, mas o que a Karina quis dizer que não é característico é só no transtorno de atenção.
Se a gente tem um outro transtorno associado, aí tudo bem. Mas aí no de TDA não é comum que o paciente tenha tendência suicida, não, pensamento suicida. É mais comum nos transtornos de depressão. Então, mas sim, o borderline sim. Se você olhar o TDA, é isso mesmo, e você digitar no Google sintomas do TDA, você não vai achar tendência suicida, não vai ter, não é. M E vai para ter. o Margo, que perguntou se tem alguma recomendação, tenho esse Brain Changer, que é justamente essa mulher que é a Felice Jaca, foi a primeira psicóloga, tá? Ela é psicóloga e a gente tem muito orgulho dela, porque apesar de ser psicóloga, ela que fez os melhores estudos sobre microbiota intestinal, foi uma quase pioneira. Então, não tem em português ainda, mas vale a pena. É isso, né? Mas obrigada pela participação de todo mundo. E se fez sentido para vocês e vocês acham que podem beneficiar outras pessoas, compartilhe a nossa live, por favor. Isso, aí a única coisa que a gente pede, assim, de coração, é que a gente vai deixar salva, se você puder só fazer um coraçãozinho ou um participei, porque isso aumenta o engajamento e aí aumenta a chance de outras pessoas assistirem. E outra, a gente fez essa live porque muita gente faz pergunta e a gente transforma as perguntas em live. Então, se vocês têm um desejo de aprender alguma coisa com a gente, pode mandar no nosso direct e a gente com certeza vai cuidar para trazer como assunto para vocês. Beijo, Obrigada. Boa noite. saudade de você. Saudade. Você tá linda com esse cabelo. Ah, obrigada, amigo. É porque você não tá descabelada, eu tô parecendo um cogumelo descabelado. Beijão. Beijo, tchau, gente.